De muitas maneiras, o Night of Champions marcou oficialmente o início da caminhada rumo ao SummerSlam, que acontecerá apenas 5 semanas depois. Por isso, era fundamental que o evento realizado na Arábia Saudita começasse a desenhar os principais confrontos para o maior show do verão e desse aos fãs uma ideia mais clara do que esperar nas próximas semanas. Nesse aspecto, o pay-per-view cumpriu bastante bem o seu papel e coroou os novos vencedores do King of the Ring e da Queen of the Ring, além de contar com a defesa do cinturão da WWE no Main Event da noite, dando o pontapé inicial para as principais rivalidades que devem dominar a programação até o SummerSlam. Então galera, se você clicou nesse vídeo aqui, é para saber a minha análise do Night of Champions de 2026 da WWE. E começamos com a nossa primeira luta da noite, e essa luta é a final do torneio King of the Ring. A luta é entre Obafemi contra Jey Uso. E bom gente, era um grande exagero imaginar que essa luta seria muito mais do que realmente foi, uma vitória rápida e dominante de Obafemi. Isso não significa que Jey Uso não tenha tido ali os seus momentos de ataque contra o Obafemi. O combate até que foi competitivo na medida certa, mas o Obafemi controlou a maior parte da luta, como deveria, e venceu de uma forma convincente, mesmo sendo um ex-campeão mundial e um dos nomes mais populares da WWE nesse momento. Jimmy Uso simplesmente não parece estar no mesmo nível de Obafemi nesse momento. Dar ao público um pouco de esperança antes da derrota foi uma decisão correta. Além disso, manter a luta curta e sem interferências, principalmente de Brock Lesnar, seriam desnecessárias e ajudou bastante o resultado final. Outra coisa, galera, que dizer que Obafemi é extremamente popular com o público é pouco. Desde a WrestleMania 42, ele vem recebendo reações de grande estrela por onde ele passa. E na Arábia Saudita não foi diferente. A empresa está claramente apostando forte na ascensão dele. Jey Uso continuou com uma postura que muitos consideram irritante, mas isso não afetou em nada a sua popularidade. Pelo contrário, ele recebeu uma ótima reação do público. Vale destacar também que nessa luta, ele não apresentou atitudes de heel, embora essa possibilidade ainda possa ser explorada nas próximas semanas. E talvez a maior surpresa da noite, a nenhuma aparição de Brock Lesnar. Isso deixa uma grande dúvida sobre os planos da WWE para a rivalidade entre Lesnar e Obafemi. Se Obafemi realmente for disputar o cinturão mundial no SummerSlam, talvez a empresa faça com que ele lute nas duas noites do evento, enfrentando Brock Lesnar em uma delas. E agora, galera, a nossa próxima luta é uma luta entre Io Sky e Liv Morgan, e essa luta é a final do torneio Queen of the Ring. Antes da luta, o Danhausen apareceu no palco para poder cumprimentar o público na Arábia Saudita, mas acabou sendo interrompido por Liv Morgan. Irritada, ela reclamou com Danhausen que ele havia roubado cerca de $100 mil do Judgment Day. Como resposta, ele fez como que todos esperavam, lançou uma maldição sobre a campeã antes da sua grande luta. Até aquele momento, ainda existia certa dúvida sobre quem venceria, mas depois da maldição, o resultado ficou praticamente previsível. Isso foi uma pena, pelo menos pra mim, porque Io Sky e Liv Morgan fizeram um combate muito bom. A luta teve quase o dobro da duração de Obafemi e Jey Uso, e isso fez toda a diferença. Nos últimos anos, algumas das melhores lutas de Liv Morgan foram justamente contra Io Sky, e essa foi uma grande apresentação das duas. O público acompanhou tudo de perto e reagiu muito bem à vitória de Io Sky. Danhausen já havia interagido com o Judgment Day nas últimas semanas no Raw, então a sua participação não surgiu do nada. Ainda assim, gente, a empresa precisa tomar cuidado para poder não exagerar nessa história de maldições, já que acabou entregando o resultado da luta para boa parte do público. Assim como no resultado da luta masculina, foi positivo ver a luta acontecer sem interferências externas. A ausência de Raquel Rodrigues e Roxanne Perez certamente deve gerar questionamentos por parte de Liv Morgan no Raw, aumentando a tensão de dentro do Judgment Day. Após a vitória, Io Sky anunciou que usará sua conquista para desafiar Liv Morgan pelo cinturão mundial feminino no SummerSlam. Isso confirma uma revanche entre as duas em 5 semanas. E ao que tudo indica, Liv Morgan não deve defender o seu título até lá. Algo ainda mais curioso, considerando que ela não coloca o cinturão em jogo desde que conquistou na WrestleMania. E agora, galera, a nossa próxima luta do card é uma Steel Cage Match.
Essa luta será entre Seth Rollins e Bron Breakker. E bom, como era de se esperar em uma Steel Cage Match, Seth Rollins e Bron Breakker encheram o ringue de armas, mesas, cadeiras e praticamente tudo que encontravam acabou sendo usado durante o combate. Apesar disso, a própria jaula já era um atrativo suficiente para a exploração, então tantos objetos acabaram sendo um pouco desnecessários, pelo menos na minha opinião. Ainda assim, os dois entregaram uma luta muito intensa e física. Rollins resistiu a vários Spears, enquanto o Bron Breakker mostrou uma enorme resistência e se recusou a cair facilmente. Foi uma verdadeira guerra do início ao fim. Um dos grandes momentos da luta foi o Superplex de Seth Rollins, que atravessou o Bron Breakker por uma mesa. Outro destaque foi o Curb Stomp aplicado do alto da corda, golpe que encerrou o combate. Antes disso, a WWE fez questão de mostrar que Bron Breakker ainda tinha forças para continuar, valorizando a sua derrota. Outra coisa que vale a pena a gente falar aqui é que Michael Cole lembrou diversas vezes que tanto Seth Rollins quanto o Bron Breakker estavam invictos numa Steel Cage Match, antes desse evento, é claro, tornando a vitória de Seth Rollins ainda mais significativa. Bron Breakker também ganhou pontos por sua atuação ao terminar a luta sangrando, aparentemente de uma forma não planejada. Mesmo saindo derrotado, ele fez praticamente tudo o que podia para continuar parecendo uma grande estrela. Por outro lado, a decisão de esfriar o momento de Bron Breakker é difícil de entender. É claro que ele deve se recuperar no futuro, mas não havia muita necessidade de Rollins vencer essa rivalidade, ao menos que o plano seja colocá-lo para enfrentar Roman Reigns pelo cinturão mundial no SummerSlam. No momento, todos os indícios apontam para esse caminho. E agora, galera, a nossa próxima luta do card é uma luta pelo cinturão dos Estados Unidos. O campeão Trick Williams vai defender o seu cinturão contra o desafiante Ricky Sainz. E galera, olha só, 2026 tem sido muito satisfatório e fantástico para Trick Williams. Desde a sua chegada no SmackDown, ele rapidamente conquistou o público, venceu o cinturão dos Estados Unidos na WrestleMania 42 e vem sendo um dos grandes destaques do programa. Ricky Sainz ainda não possui o mesmo embalo, mas mostrou nessa luta que tinha muito potencial. Os dois fizeram um combate sólido, com Ricky Sainz se destacando tanto dentro do ringue quanto com a sua presença como personagem. Não é à toa que ele recebeu uma das melhores reações da sua curta passagem no main roster, apesar do público ter permanecido relativamente silencioso durante boa parte da luta. Ambos entregaram uma performance bastante boa. Já Trick Williams precisa continuar defendendo o título com frequência para manter o prestígio do cinturão dos Estados Unidos. Esse mesmo prestígio que o cinturão ganhou com Sami Zayn, Ilya Dragunov e Carmelo Hayes. Agora, coisas importantes que vale a pena a gente falar nesse vídeo é que é fácil esquecer que os dois já possuem históricos desde os tempos do NXT. Antes da sua luta, Trick Williams nunca havia derrotado Ricky Sainz. Embora seus confrontos não tenham sido clássicos, eles sempre conseguiram entregar boas lutas. Foi um ótimo passo para Ricky Sainz disputar um pay-per-view tão cedo na sua trajetória no main roster. Talvez ainda não fosse a hora de conquistar um título, mas a sua atuação mostrou que esse momento pode chegar mais cedo do que muita gente imagina. Após a luta, Little Yachty atacou Ricky Sainz com uma cotovelada, aparentemente apenas como uma resposta ao soco que recebeu de Sainz no SmackDown na sexta-feira. Isso não confirma necessariamente a continuação dessa rivalidade, mas deixa essa possibilidade em aberto. E agora, galera, nossa próxima luta do card vale o cinturão feminino dos Estados Unidos. A campeã Tiffany Stratton vai enfrentar a desafiante Jade Cargill. Embora Jade Cargill tenha derrotado Tiffany Stratton em uma luta de duplas no SmackDown há pouco tempo, essa rivalidade sempre pareceu servir mais como uma etapa na construção do confronto entre Jade Cargill e Charlotte Flair. Pouco antes do final do King of the Ring contra Liv Morgan, Jade atacou Charlotte e acabou sendo impedida de avançar no torneio. Desde o SummerSlam do ano passado, as lutas entre Tiffany Stratton e Jade Cargill têm alternado entre boas a decepcionantes. Dessa vez, o combate não teve nada de extraordinário, mas pelo menos as duas mantiveram um ritmo intenso do começo ao fim, evitando qualquer momento de queda. Depois de um grande evento inteiro praticamente sem interferências, ficou claro que a WWE
WWE estava guardando esse recurso para essa luta. B-Fab e Michin tentaram ajudar Jade Cargill, mas Chelsea Green e Charlotte Flair apareceram para equilibrar a situação, contribuindo diretamente para o desfecho. Sendo assim, Tiffany Stratton derrotou Jade Cargill por pinfall e reteve o cinturão dos Estados Unidos. Agora, pontos importantes que a gente deve destacar aqui nesse vídeo. Foi positivo ver o cinturão dos Estados Unidos feminino sendo defendido em um Premium Live Events, mas essa luta tinha cara de combate de SmackDown. Não parecia algo que precisava estar guardado para o Night of Champions. A derrota marcou o terceiro pay-per-view consecutivo em que Jade Cargill foi derrotada, algo que chama bastante atenção. Ainda assim, isso não deve prejudicá-la caso o plano continue sendo uma grande rivalidade contra Charlotte Flair no SummerSlam. Além disso, dessa vez a derrota não aconteceu de forma limpa, ao contrário das que sofreu para Rhea Ripley na WrestleMania 42 e no Clash in Italy. Mesmo sem Rhea Ripley, que segue lesionada, a WWE conseguiu manter a divisão feminina do SmackDown interessante. Charlotte Flair contra Jade Cargill continua sendo um confronto de grande apelo, mesmo sem o cinturão em jogo. A grande dúvida agora é se as duas conseguirão entregar uma luta à altura da expectativa quando finalmente se enfrentarem. E agora, galera, nós vamos para o nosso Main Event da noite, e essa luta vale o cinturão da WWE. O campeão Cody Rhodes vai defender o seu cinturão contra os desafiantes Gunther e Sami Zayn. Essa, galera, foi uma grande responsabilidade para manter o SmackDown interessante nos últimos meses, principalmente graças ao excelente trabalho de Cody Rhodes e Sami Zayn. Gunther cumpriu bem o seu papel, mas foram Cody Rhodes e Sami Zayn que carregaram a construção dessa história com grandes promos, fazendo dessa luta um dos combates mais aguardados de todo o evento. Os três tiveram uma química excelente dentro do ringue e prenderam a atenção do público do início ao fim. E não faltaram falsos finais, golpes decisivos e momentos de tensão. O melhor de tudo é que o resultado parecia realmente imprevisível, dando a sensação de que a luta poderia acabar a qualquer instante. Nos momentos finais, Sami Zayn e Cody Rhodes ficaram frente a frente no centro do ringue, trocando golpes até que Sami Zayn surpreendeu ao aplicar um roll-up e conquistar a vitória, tornando-se o campeão da WWE pela primeira vez na sua carreira. A atmosfera foi eletrizante e o público da Arábia Saudita comemorou a conquista de Sami Zayn como se estivesse vendo um verdadeiro herói realizar o seu maior sonho, mesmo com o personagem sendo retratado como um twinner nas últimas semanas. E é isso, galera, finalmente aconteceu, né? Sami Zayn tem sido um dos personagens mais envolventes da WWE em 2026, e fazê-lo perder mais uma vez em um momento decisivo teria sido um enorme erro de roteiro, especialmente diante do público saudita, onde ele é extremamente querido e popular. Mesmo que seu reinado não seja longo, a conquista foi totalmente merecida. O fato de Cody Rhodes ter sido o lutador derrotado torna a vitória de Sami Zayn ainda mais importante. É verdade que o pin aconteceu após um roll-up, sem uma vitória totalmente dominante, mas ainda assim foi muito melhor do que ver simplesmente deixar Gunther sofrer a derrota. A única preocupação agora é a possibilidade de Cody Rhodes recuperar o título muito rapidamente. Já Gunther fica em uma situação complicada. Apesar de não ter levado o pin, ele voltou a falhar na tentativa de conquistar o cinturão, acumulando mais uma oportunidade desperdiçada em pouco tempo. Com isso, o seu futuro imediato se torna incerto, e a possibilidade de uma rivalidade contra Brock Lesnar parece cada vez mais distante, o que certamente preocupa os fãs do Ring General. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês, o que você achou do pay-per-view Night of Champions? Você gostou desses resultados? E o que você achou aí de Sami Zayn ter finalmente conquistado o cinturão da WWE? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!